No vídeo de hoje eu quero falar sobre a bizarrice que virou a vivência de experiências. Hoje, basicamente tudo que a gente faz, desde comer até cortar o cabelo ou fazer qualquer coisa, tudo tem que ser uma experiência incrível e que normalmente a gente paga caro por isso. Sei lá, daqui uns dias tem experiência até para encher o tanque de combustível do carro. É tudo uma loucura. E eu quero falar sobre o abandono do comum e a busca incessante dessa vivência por experiências fantásticas que podem ser, em algumas vezes, catastróficas e muito prejudicial para o nosso psicológico, para a nossa forma de ver o mundo. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu percebo que algumas literaturas mais recentes, elas têm algumas apelações no sentido violento, no sentido psicodélico, psicológico, ou até de âmbito mais adulto, digamos assim. E isso é muito estranho porque vai muito de encontro a uma realidade que a gente vive hoje, que é eu vou em um restaurante para comer, sei lá, um sushi, e o restaurante tem que servir a comida numa fumacinha saindo em algum canto, um negocinho muito louco, as luzinhas colocadas não sei que jeito para gerar um efeito tal, para gerar uma experiência tal. E assim, eu admito que eu gosto muito, principalmente em relação a essa questão mais culinária, porém eu estou percebendo que isso está virando uma epidemia. No cabeleireiro, ele está tentando te oferecer experiência. Em um restaurante, até barato, que você vai, ele está tentando te oferecer uma experiência. Num consultório médico em que você vai, que você só quer ser rapidamente atendido e ir embora, você fica ali esperando 1h30 com talvez alguma experiência, uma bolachinha, um negocinho, alguma coisa, uma água feita, não sei que jeito, e normalmente a gente paga bem caro por isso também. E é muito bizarro que a gente está procurando cada vez mais essas experiências bizarras. Ao longo desse vídeo eu vou fazer alguns apontamentos que pode ser que te assustem um pouco, então se prepare. Isso que não é novidade para ninguém, eu nunca li os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, Fogo e Gelo, não sei, Game of Thrones, mas eu assisti a série. E eu fiquei horrorizado em Game of Thrones, não pela violência ou pela morte dos personagens e tal, mas por uma alta dose de sexualidade inserida em uma série. Que tá falando de dragão, tá falando de cara se matando com espada. Então, assim, tudo muito exagerado. E eu me perguntava se esse tipo de cena, esse tipo de coisa existia dentro do livro. Porque até então, o meu conhecimento de mundo fantástico, ele tá todo envolto em Senhor dos Anéis e Harry Potter. Só que Game of Thrones ele traz uma coisa um pouco mais bizarra, quase que uns 50 tons de cinza. E aí eu fui ler outros livros, como A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro bom, só que desnecessariamente sexual também. E eu comecei a perceber que existem algumas coisas que escandalizariam, porém hoje esse tipo de coisa traz uma certa identificação com quem está lendo, pelo menos as vendas comprovam isso, não sou eu que estou dizendo, mas esse tipo de impacto, as pessoas também estão buscando isso. Então você pega obras como Oscar Wilde ou do Lord Byron, que em suas épocas eles eram escandalosos por mostrar algumas verdades e por dizer algumas coisas muito às claras, mas por mais às claras que eles diziam, não era tão às claras como é dito nos novos livros. E é muito curioso que se a gente pega o teatro grego também, Aristófanes, eu gosto muito disso nele, ele também era muito, digamos assim, besteirento, mas existia um propósito na utilização de determinadas palavras e na utilização daquele tipo de conteúdo na sua obra. Hoje é muito bizarro que você tem uma série em que você tem gente se matando com espada, briga de poder e tal, império, e uma questão sexual totalmente com holofotes em cima, que não dizem muito respeito ao desenrolar de tudo. Exceto alguns casos que geram filhos X ou Y e provocam uma traminha assim, mas tipo assim, não é nada que de fato contribuiria pro enredo do filme. É só pra
talvez escandalizar, só para talvez proporcionar algumas experiências e experiências bizarras. E quando eu digo sobre essa questão de experiência, e todo mundo ligado nessa coisa, a experiência, que eu tenho que buscar, que eu vou no restaurante X, porque lá a fumacinha sai não sei que jeito, que eu vou não sei na onde, porque lá tem um teto que tem não sei o quê. Em vez de eu estar indo no restaurante por conta da comida, eu estou indo porque tem uma atração dentro do restaurante, porque ele tem um tema X ou Y, a comida é uma porcaria, mas ele tem um tema. E quando a gente conversa sobre isso, eu lembro daquele livro que está ali atrás, do Admirável Mundo Novo, que, diga-se de passagem, foi um livro que... Esse livro é a versão que a escola deu, o Estado de São Paulo, pelo menos na época, distribuiu esse livro. E tem uma coisa que me incomoda muito nessa leitura, é justamente como as pessoas são facilmente controladas, como elas são extremamente felizes, porque elas têm excelentes experiências. O governo, o Estado, em Admirável Mundo Novo, ele te proporciona algumas experiências meio que psicodélicas, meio que sensoriais, que fazem com que você sinta prazer. E aí, logo, se eu estou sentindo prazer, tendo essas experiências, logo eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então, todo mundo é muito feliz em Admirável Mundo Novo, eu recomendo muito a leitura. E nesse nicho das experiências, tem uma outra obra que evidencia uma coisa muito bizarra e me preocupa um pouco. E aqui é onde eu disse que talvez eu diria algumas coisas que poderiam te preocupar. Round Six é uma série que fala sobre um sistema, um jogo, que foi montado para entreter, ou seja, gerar experiência a caras extremamente ricos que já experimentaram de tudo. E uma das poucas coisas agora que eles conseguem achar graça é justamente ver pessoas se matando num jogo que representa jogos infantis. E o que eu acho muito louco é uma série dessa fazer tanto sucesso, todo mundo continuar achando essa busca incessante de todo mundo buscando experiências incríveis. Aqueles caras para os quais os jogos foram feitos são pessoas que, na sua busca incessante por experiências incríveis e na recorrência dessas experiências, eles tiveram que chegar naquele ponto ali. E hoje a gente tá no mesmo pique. Até nós, pobres, classe média alta, baixa, tá todo mundo caçando uma experiência diferente. 1 a 2 vezes por ano? Não. Toda semana. Toda semana você quer uma coisa diferente da semana anterior. Você quer um negócio que seja mais incrível. Você quer um negócio que seja mais uau. Todas as férias você quer férias mais uau que todas as outras. Até porque você trabalhou para isso, você quer descansar. Justo. Só que uma coisa é descanso, outra coisa é experiência. E aí eu vejo assim, pessoas que fazem viagem, vão para uma praia, vão para algum lugar, é o tempo todo em passeio, nisso e naquilo, e anda de bug, faz não sei o que, faz aquilo outro. Cara, a pessoa não parou nem para contemplar o mar. A pessoa esteve na praia e ela estava lá para comer uma comida, fazer um negócio, beber um negócio, ficar bêbado ou fazer qualquer coisa aleatória, um passeio, não sei o quê. E é nessa busca incessante, que nos custa caro, que a gente está cada vez se afogando e entrando e buscando e consumindo materiais cada vez mais ridículos. Como aquela série do Bebê Rena. Eu não terminei de ver aquela porcaria. Não, porque aquilo foi incrível. Claro, para quem viu tanta barbaridade, a pessoa assiste Bebê Rena e, óbvio, ela vai achar nossa, a atuação, o isso, o aquilo. Não, cara, a série é escrota. Aquela série ela é ridícula. Você não consegue perceber que ela é escrota porque você se afundou na lama de experiência. Experiência, diferença, cada vez mais profundo, cada vez mais aquilo outro. E aí você chega na verdade nua e crua da coisa e você acha aquilo belíssimo. Que aí entra naquilo que eu disse sobre os protagonistas. Tem o meu vídeo aqui falando sobre os protagonistas. Vou deixar no card aqui. Ninguém aceita que o protagonista, por ser protagonista, vença. Ou que ele consiga resolver um problema. Porque todo mundo quer explicação, todo mundo quer tudo exato. A verdade nua e crua. O símbolo do que era para ser poder, do que era para ser protagonismo, ele foi reduzido a um mero ato. E da mesma forma que o cinema, como o caso de Bebê Rena, o cinema poderia usar de uma baita de uma metáfora simbólica
para expressar o que tentou expressar na série. Não, ele faz de uma forma extremamente nua e crua. Aí você entende. E você gosta, e você acha fantástico. Óbvio. Porque se ele tivesse feito aquilo de uma forma mais simbólica, de uma forma mais palatável, de uma forma mais interpretativa, você não entenderia. Porque você tem que viver na intensidade da sensação, assim como os personagens em Admirável Mundo Novo. Você tem que estar o tempo todo imerso em experiências diferentes, em experiências cada vez mais intensas. E aí a pessoa assiste Round 6, concorda que todo mundo lá é um escroto, e você não consegue perceber que se você continuar nesse caminho, o teu fim é aquele lá. Parece pesado isso que eu tô dizendo, mas foi isso que me passou pela cabeça a hora que eu parei para pensar sobre esse tema. Falei, cara, a gente não aceita mais o ordinário. Ficar em casa, cuidar da casa, vou limpar a casa aqui, vou lavar uma louça, vou fazer aquilo outro. A gente não aceita mais fazer um churrasco, tomar uma cerveja, sei lá, de 3, 5 reais a lata. Eu não tenho nem condição, mas tem que ser uma carne de 100 reais o quilo, tem que ser uma cerveja de 15 conto uma lata, tem que ser um negócio assim, exorbitante o tempo todo. Toda e qualquer coisa ordinária que a gente fazia, ela tem que se transformar em uma coisa extremamente agradável, extremamente diferente para que a gente consiga suportar fazer. Não, se no meu trabalho não tiver uma máquina de café, eu não trabalho direito. Cara, você tá lá para trabalhar, você não tá lá para tomar café. Lógico, o café ajuda, eu reconheço. Inclusive, sou do time do cafezinho. Mas assim, isso tá bizarro. Eu quero pegar um Uber para chegar no ponto X. O cara do Uber tem que me oferecer bala, tem que me dar água, ele tem que me tratar como um rei, porque senão eu não vou pegar o Uber dele para andar 5 quarteirões. Pera lá, você quer chegar no seu destino ou você quer ter uma experiência durante o seu destino? E é tudo isso, é sempre isso. E isso acontece na literatura, isso acontece no consumo de filme, de cinema, de tudo. Isso acontece em tudo. Tem que ser tudo incrível o tempo todo, senão eu não quero fazer. Senão eu não suporto fazer. Eu tenho que estar lavando uma louça, ouvindo alguma coisa. Eu tenho que estar fazendo uma tarefa de casa, ouvindo o podcast daquele cara que eu gosto, porque senão eu não consigo fazer. No fim das contas, você não está focada nem em uma tarefa, nem na outra. A única coisa que você está fazendo é amenizando, tornando mais suportável uma atividade que você não quer fazer. Com experiência. E assim, quando eu fui gravar vídeo aqui para o YouTube, você pesquisa o que o pessoal está recomendando. Eu tenho que pôr um monte de coisa piscando aqui na tela, eu tenho que pôr som piscando aqui na tela, eu tenho que botar iluminação X, Y, não sei o que. Para quê? Para te proporcionar uma experiência. O que eu falo, a mensagem que talvez eu tô aqui para te passar, que foi dos livros que eu li, das coisas que eu vivenciei e tal, aquilo não importa. Tem que ter o conjunto, tem que ter toda uma estrutura, todo um pluk-pluk na tela o tempo todo, para você conseguir prestar atenção em mim. Para pensar que bizarrice é essa. Você tem um vídeo que tem um tema que você quer assistir, mas se não tiver um truque-truque o tempo todo na tela, alguma coisa para prender a sua atenção, você sai dali. É loucura. Isso é muito bizarro. Eu tô fazendo esse vídeo para chamar a atenção, para te passar a percepção que eu tive, é coisa que eu pratico. É coisa pelas quais eu já passei e eu me policio. Porque é cada vez mais bizarro. E, por vezes, a gente tá anestesiado. Que é o caso que eu tô falando do Bebê Rena. Bebê Rena eu assisti, eu acho que 2 ou 3 episódios, não sei. Ele demorou pra me incomodar. E esse fato dele já ter demorado pra me incomodou depois. Foi, cara, alguma coisa não tá certa. Olha o que eu tava assistindo. Tipo, não condiz comigo. É ridículo. Mas essa busca por experiências malucas, essa busca incessante por coisas diferentes, por experiências diferentes, ela vai acabar levando a gente a alguns locais que a gente não quer. Vai acabar levando a gente a querer vivenciar coisas que a gente de fato não quer. Porque a gente só está imerso naquilo ali e a gente quer alguma coisa diferente, mais profunda, e mais nua e mais crua o tempo todo. Tem um complemento que eu gostaria de fazer aqui com vocês, que é o seguinte: muitas vezes a gente vai vivenciar experiências com desconhecimento da causa. Isso é muito perigoso, porque quando a gente não tem o conhecimento necessário para determinados tipos de consumo, a gente se maravilha muito fácil. Então, por exemplo,
você não tem conhecimento nenhum a respeito de, sei lá, culinária japonesa. A única referência que você tem, talvez, é a culinária japonesa abrasileirada, no caso. E aí você quer uma experiência mais intensa de comida japonesa e você não estudou sobre aquilo. E aí você vai e das duas uma. Ou você se frustra com a realidade, porque talvez você não vai aceitar, você não vai gostar da experiência fabulosa que você achou que ia ter. E em algumas vezes você pode, a falta de conhecimento, ela pode te prejudicar em outro ponto, que é justamente você tá comendo gato por lebre, que é justamente você tá achando incrível uma coisa que nem é. Então, você sai daqui com essa comida, com esse sushi abrasileirado, vai para um outro lugar com a promessa e o preço de que vai ser uma experiência extremamente incrível, e você, com a sua falta de conhecimento, consome um tipo de produto que, na sua percepção, no seu paladar, na sua capacidade, naquele momento, no seu despreparo, você acha aquilo fantástico. E aí, por achar aquilo fantástico, você acredita que aquilo é a verdade. Você vai defender aquilo, você vai achar aquilo incrível, e isso acontece com várias coisas. Com comida, isso acontece com quem não entende de bons vinhos, com quem não entende de música, com quem não entende de teatro. Então, assim, o consumo de experiência, se você vai viver ela sem conhecimento, então nem vá. Porque das duas, uma. Ou você pode se frustrar, porque a realidade, o que de fato é, você não estava preparado para aquilo, ou o fato de você não estar preparado para a verdade faz com que você seja enganado com qualquer coisa e se deslumbre com qualquer coisa. Então, toma muito cuidado. Tá dado o meu recado, tá aberto o tema para debate, para discussão aqui nos comentários. Eu espero ter ajudado, espero ter abrido seus olhos nesse quesito. Espero que você contenha e repense melhor as experiências que você tem passado e as experiências que você gostaria de passar. E ver se isso de fato condiz com quem você é, com o que você quer para você. Bom, e se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te foi útil, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Se você tem algum comentário, a caixa de comentários está aí, tá aberto. Estou aqui para responder, receber vocês ou até gravar algum vídeo dando resposta. E eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para mais vídeos. Valeu, fiquem todos com Deus e fui!